Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Esse aqui é mais um vídeo da série de dicas rápidas e hoje eu vou falar sobre gravação silenciosa. Não é novidade nenhuma que amplificadores valvulados, eles dependem de volume para soarem bem e nem todo mundo pode atochar o seu amplificador dentro da sua casa para se gravar, seja para fazer vídeos para o YouTube, para estudar, para avaliar o próprio estudo ou só por diversão. Seguindo a lógica, a gente chega à conclusão de que o que transforma o sinal que vem do cabeçote em som no mundo físico é o alto-falante. E esse alto-falante geralmente é microfonado para captar esse som e transformar ele em algo manipulável no mundo digital dentro do computador. Se o problema está na combinação alto-falante mais microfone, é ela que a gente tem que substituir. E antes de a gente começar a falar sobre os equipamentos necessários, é muito importante citar que o seu amplificador valvulado tem que estar o tempo todo conectado a um load. O que é load? Load é uma carga, e essa carga ela é desempenhada pelo alto-falante. Ligar o seu amplificador valvulado sem um alto-falante ou sem um load é batata para você queimar ele e destruir completamente o transformador de saída. Então tenha isso na cabeça. Aí você me pergunta, mas Andy, como é que eu vou ligar o meu amplificador valvulado sem uma caixa? É muito simples. Existe uma categoria de produto chamada Load Box, que como o próprio nome sugere, é uma caixa com um load. Tem dois tipos de load box, o load box fixo e o load box reativo. O load box fixo, ele tem uma carga cujo valor não varia, enquanto que o load box reativo tem uma carga cujo valor varia. A carga variando faz com que ele se comporte mais como um alto-falante e faz com que o seu amplificador tenha uma sensibilidade ao toque mais próxima do que ele teria se tivesse uma caixa com alto-falante conectada nele. Esses load box reativos são fundamentais para você gravar direto no computador e você ter a pegada e a resposta de uma caixa microfonada. Existem diversos modelos e diversas marcas no mercado. O que eu uso é esse aqui, ó. É o MAS 200 da Weber. Esse load box aqui, ele é totalmente reativo e ele também é um atenuador. Ele tem as duas funções. Já o amplificador de hoje é um Mini 50 da Solo Amps. Esse é um amplificador que eu uso vastamente nos meus vídeos, então o povo que me segue certamente já tem alguma ideia de como ele soa padrão. E aqui atrás ele tem saídas para 3 tipos diferentes de cargas. Cargas de 16 ohms, de 8 ohms e de 4 ohms. Geralmente esses load boxes eles vêm com a carga fixa. Você pode comprar um de 4, um de 8 ou um de 16. Comprar um de 4 ficou esquisito, né? Esse da Ted Weber em particular, ele não tem uma carga fixa. Você pode ligar em qualquer um dos três. Então pessoal, tô com o meu programa de gravação aberto. E aqui você vai ver o seguinte, eu tenho duas trilhas. Uma que eu nomeei Mini 50 Line, para indicar que eu estou gravando meu amplificador na linha. E outra aqui embaixo que é Yoga EM3. É o modelo do microfone de lapela que eu estou usando. São essas duas trilhas que estão rolando aqui para mim. Para gravar tem que estar com o Record Enable, que é o Rzinho vermelho aceso, senão ele não grava naquele canal. E o Mini 50 está com esse I aqui, que é a monitoração do input, para eu poder ouvir o som que o programa está gravando, enquanto a gente conversa aqui e eu faço esse vídeo para vocês. No strip do meu Yoga eu tenho um plugin de ganho que eu uso para trazer o volume da voz mais para próximo da guitarra e um noise gate que eu uso para combinar o som do amplificador com o da voz sem um atrapalhar o outro. Aqui no Mini 50 eu tenho um tuner, que é um afinador bem autoexplicativo. Esse Newfangled aqui é um equalizador que eu uso para cortar umas frequências que não são tão legais para a guitarra e um compressor que eu também uso para nivelar volumes. É pouca coisa, é coisa corretiva, nada que altera drasticamente o som. Mas o mais importante deles aqui hoje é esse Mix IR2 da Red Wires. Esse aqui é o plugin que eu uso para simular um alto-falante. E eu vou explicar o porquê para vocês agora. Bem, esse aqui é o som do Mini 50, sem nenhum alto-falante ligado. Bem, eu já peço perdão de antemão, porque eu sei que é um som muito feio. Mas esse é o som de qualquer amplificador valvulado ou amplificador transistorizado quando ele não passa por um alto-falante de guitarra. O alto-falante da guitarra ele é um filtro importantíssimo para esculpir o seu timbre. Então, esse aqui é o som puro do amplificador sem alto-falante. Quando eu ligo o alto-falante, é assim que eu consigo um som super bacana em total silêncio. Sim, o amplificador não está ligado em nenhum alto-falante e o único som que eu ouço é através das minhas caixas de som, das minhas caixas monitoras. Eu posso fazer a mesma coisa através de fones de ouvido. E aí o único som que vocês vão ouvir é o som da guitarra pura, aquele som acústico da guitarra, esse aqui.
Dessa forma você consegue estudar, consegue gravar, consegue fazer o que você quiser com o amplificador valvulado nas alturas. Esse é um Mini 50 com volume em meio-dia em 50 watts, ou seja, se tivesse uma caixa aqui do meu lado estaria insuportavelmente alto. E eu consigo fazer tudo isso sem incomodar absolutamente ninguém. Bem, pessoal, esse foi um vídeo de dicas rápidas sobre como gravar em silêncio. Eu espero que tenham gostado. Não esqueçam de clicar em curtir, se inscreve no canal para ficar por dentro das novidades, diz aqui nos comentários para mim o que você achou e compartilha com os amigos. Ao mesmo tempo, já aproveita que tá aí e me segue nas redes sociais. Tá aí o painel aqui embaixo para vocês verem e poderem acompanhar todas as minhas produções, por trás das cenas, em tempo real, porque eu compartilho tudo nos stories do Instagram. Então chega junto lá para não perder nenhuma novidade do canal. Tranquilo? Forte abraço e até a próxima!